todos. Bom, fiquei com um tema aqui de falar sobre a mulher no esporte, talvez por conta de ser praticante, tanto praticante quanto espectadora, mas isso também não me garantiu que eu construísse alguma fala aqui mais elaborada. Então, para isso eu busquei alguns textos publicados na revista Pensar a Prática. O principal deles foi da Silvana Goner, falando sobre a mulher e o esporte no Brasil, e também utilizei como auxílio um vídeo da Helena Altman, que é facilmente achado no YouTube, que ela deu uma entrevista para, acredito, para uma TV da Unicamp, um programa que chama Diálogos Sem Fronteiras, também bastante interessante, e quem quiser dar uma olhada lá, acho relevante para esse tema, para contribuir para esse tema. Então, para falar sobre a mulher e o futebol, eu pensei, quando eu comecei a buscar algumas coisas, né, para ler, eu percebi que eu deveria construir a minha fala a partir de dois momentos. O primeiro é situando a mulher no esporte e só depois trazendo esse conceito essa ideia da mulher e o futebol, né, como que essa relação se estabelece. Então, a participação da mulher ela se amplia e adquire maior visibilidade a partir do século XX. Silvana Goner vai trazer alguns trechos situando, né, eu vou ler aqui um pedaço, né, que ela fala: o desenvolvimento industrial, as novas tecnologias, a urbanização das cidades, a mão de obra imigrante, o fortalecimento do Estado, as manifestações operárias, que ela tá trazendo o cenário de modernidade do século XX, né, e com isso ela também traz aqui que os paulistanos eles vão incorporar em seu cotidiano atividades como esporte, dança, estimulantes, competições, cinema, shoppings, ou seja, nesse contexto, nesse cenário, né, o Brasil ele anseia pela civilização, por esse civilizar-se, né? Então, nesse início, as práticas corporais e esportivas elas são usadas mais como opções de divertimento. Proliferam nos centros urbanos, os clubes recreativos, agremiações, clube de ginástica, parques de lazer, campos de futebol. Trazendo isso já para a participação nas Olimpíadas, né, a gente vai ver que a participação do Brasil nas Olimpíadas ela vai começar a acontecer em 1920, na Antuérpia, mas, no entanto, essa participação, apesar de algumas provas que o Brasil vai participar, de natação, remo, polo aquático, saltos ornamentais e tiro ao alvo, é mais uma participação enquanto uma estratégia política do que propriamente uma participação representativa dos talentos esportivos. Há uma expansão do fenômeno esportivo. Em 1924 nós temos os Jogos Olímpicos em Paris, por conta de uma mobilização interna da civilização, consegue mandar um grupo para participar desse mundial. No entanto, em 1928 em Amsterdã, o Brasil não participa, não consegue enviar nenhuma delegação para participar dos Jogos Olímpicos. A grande representatividade dessas Olimpíadas para esse tema que a gente está falando é que em 1932, nas Olimpíadas de Los Angeles, a gente vai ter a primeira atleta a participar de uma competição como essa, que vai ser a Maria Lenk, aos 17 anos, uma nadadora paulista, e que vai contribuir, né, para a imagem de atleta da mulher, no tempo em que essa correspondia mais à assistência do que à prática de atividades esportivas no grau competitivo. Então, há algumas problematizações em relação à participação da mulher no esporte, trazendo essa enquanto a mulher sendo identificada enquanto de natureza frágil, né, e que a lógica competitiva dessas atividades trazia uma masculinização da mulher. Então, essa perda da feminilidade é algo que é bastante complexo, né, nesse período em que a mulher começa a se inserir nesse contexto, e por conta desse universo esportivo ter sido construído e dominado por valores masculinos. Então, a mulher ela vai ter uma maior representatividade nesse início do século, mais nas modalidades de hipismo e tênis. O hipismo, por conta de já ser uma paixão antiga da oligarquia, e o tênis, por estar identificado com as elegâncias das elites europeias, então garantia essa feminilidade da mulher, né? E, no entanto,
ainda vai haver uma crítica por conta até das próprias mulheres da época, por conta daquela sociedade mais conservadora, de que a inserção da mulher no esporte fazia com que perdesse, de certa forma, a ideia de que as mulheres eram criadas para ser esposas e mães. Então desconstruiu um pouco a ideia da maternidade enquanto uma obrigação da mulher. Bom, nesse cenário, a gente ainda não vai ter a prática da atividade física enquanto nas instituições de ensino. Ela só vai se inserir com a intervenção dos médicos higienistas, e aí a prática da atividade física ela vai ser justificada enquanto um estilo de vida considerado higiênico e saudável. E aí, nesse contexto, a participação das mulheres, elas começam também a praticar esportes dentro das instituições de ensino, com isso há um fortalecimento do corpo da mulher. E, no entanto, esse novo cenário também não vai acontecer sem reações, inclusive do próprio poder político, no sentido de restringir, né, e impor alguns cuidados a serem seguidos pelas mulheres. Então, Silvana Gonner vai trazer que diversos livros escritos desde o século XIX traz recomendações e prescrições no que tange aos exercícios corporais femininos direcionados para a preservação e constituição de uma boa maternidade. Então essa participação social feminina, ainda buscando a Gonner, ela fala que vamos ter marca uma competição de remo feminina em 1911, mas realmente os grandes contornos mais eufóricos em relação à participação feminina nos esportes vai vir a partir da década de 30, com a participação da Maria Lenk, né, nas Olimpíadas. E aí eu vou ler mais um pequeno pedaço de uma revista publicada, de um artigo publicado em 1933 do Américo Neto, na revista Educação Física, em que diz o seguinte: foi o esporte que realmente modernizou a mulher. Antes dele, a vida ao ar livre estava praticamente vedada. Chegava a conhecê-la de longe em longe, é certo, mas só em ocasiões em que os homens cuidadosamente preparavam e restringiam. Hoje, porém, tudo mudou. O esporte chamou a mulher para o ar e para o sol, e também para a água. Desmente-se assim a secular legenda do sexo, que para ser bela deveria ser débil necessariamente. Graças aos esportes, ela toma o seu quinhão. E que fardo quinhão! Na grande vida das atividades físicas, esportes femininos quase não existem mais. A mulher já entrou bem decidida no que os homens guardaram especialmente a eles. Então, já é um artigo publicado na década de 30, já representando essa inserção mais representativa da mulher no esporte. Então, há uma ampliação dessa participação nos espaços sociais, dentre eles o esportivo, o que não acontece sem reações, como já disse anteriormente, por conta de que a prática esportiva, o cuidado com a saúde, com a aparência, o desnudamento do corpo, então provoca reações dessa sociedade que ainda guardavam representatividade de um contexto conservador da sociedade, né? Principalmente por conta das próprias mulheres, né? Que pensavam que esses comportamentos eles eram significados de desonra por aparentemente abandonar o discurso da maternidade enquanto uma obrigação feminina. Realmente depois a gente vai perceber que essa ideia da maternidade ligada à mulher ela vai se transformar no século XXI. Então há uma reação política também com esse ganho da participação feminina no esporte, né? Então em 1941 o general Cavalcante ela apresentou ao Conselho Nacional de Desporto algumas instruções necessárias para a regulamentação da prática dos esportes femininos. Então ele vai restringir, né, e vai interditar a prática das mulheres em algumas práticas como luta, boxe, salto com vara, salto triplo, decatlo, pentatlo, futebol, rugby, polo, waterpolo, por se constituírem enquanto esportes violentos e não adaptados ao sexo feminino. Ele vai continuar permitindo o remo e o atletismo, mas desde que essas práticas não se façam em condições competitivas
e que não se façam também a partir dos mesmos esforços que são exigidos ao esporte masculino. Todavia, essas condições elas não são completamente atendidas, principalmente pelas mulheres que são em diferentes condições morais e sociais, e continuam ocorrendo alguns jogos estaduais nesse período, a partir da década de 40 também, que vai contribuir para a emergência de atletas mais qualificados para as participações nacionais e internacionais. E isso a gente vai ver que na partir da década de 50 e 60, que realmente isso vai se tornar mais evidente a participação da mulher. Primeiro com a tenista Maria Esther Bueno, que vai despontar nos campeonatos de Wimbledon nas décadas de 50 e 60. Depois, Aida dos Santos, em 1964, sendo a única mulher na delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que vai conquistar o 4º lugar no salto em altura, sem nem mesmo técnico, nem sapatilhas adequadas. E com isso, modalidades esportivas coletivas vão ganhando também mais visibilidade, como vôlei, basquete, natação, tênis, o atletismo, mas ainda não aparece o futebol, né? E em 1971, o time feminino de basquete ele é campeão no Mundial. O futebol ele só vai aparecer a partir da década de 80 e 90. Né? Assim como a inserção da mulher em outros esportes considerados mais violentos, como o judô, o polo aquático e o handball, por exemplo. Em relação à participação ainda da mulher nesses jogos, em 1996 em Atlanta, nós vamos ter o primeiro ouro olímpico com o vôlei de praia, e também vamos ter a prata no basquete e o bronze no vôleibol de quadra. Bom, então a gente entrando nessa relação mais íntima da mulher com o futebol especificamente, nós vamos ver que antes dessa década de 80, né, as mulheres aparecem nesse cenário apenas como torcedoras, né? Então a participação realmente se restringia à assistência e ao acompanhamento dos maridos no futebol. Inclusive, em 1971, vai ter uma árbitra que se chama Leia Campos, que ela se certifica enquanto árbitra de futebol. Todavia, para ela ter o reconhecimento da FIFA e da CBF, ela teve que recorrer ao presidente Médici da época para que conseguisse ter conseguir esse reconhecimento e o diploma, né, reconhecido então pela FIFA e pela CBF. O futebol feminino então começa a ter uma participação mais significativa nos Jogos Olímpicos, a partir do século XXI. Em 2000, em Sydney, onde fica em 4º lugar, e prata em Atenas em 2004. Hoje, atualmente, o Brasil é 4º lugar no ranking da FIFA, ficando atrás do 1º lugar dos Estados Unidos, em 2º da Alemanha e em 3º do Japão. Então nós vamos ver que principalmente a partir do século XXI, a prática de atividade, a prática social do futebol feminino, ele vai ter um grande salto, principalmente com esse maior volume, com esse volume de participação, a representatividade dessa participação do futebol feminino nos Jogos Olímpicos. Mais do que na década anterior, de 90 e de 80. No entanto, né, essa participação ela não acontece, esse crescimento ele não acontece sem o preconceito, né, e estereótipos de associação da mulher praticantes dessa modalidade à homossexualidade, aos perigos do choque da bola para a sua saúde reprodutiva. E também, até mesmo nas escolas, hoje em dia a gente percebe claramente esse preconceito em relação à mulher que joga futebol, né? Apesar desse cenário estar em transformação. E com isso, né, mesmo com esse aumento da prática de futebol feminino e dentro, claro, desse cenário de preconceitos e estereótipos, né, a gente ainda vê uma inexpressiva participação feminina, principalmente nos cargos de técnicos esportivos, setores de organização e direção do esporte, como federações, confederações, gestão esportiva, por conta desse espaço ele ainda ser de um domínio masculino, especialmente nas equipes de alto nível. Apesar de que o COB já tinha indicado em 2000 que houvesse, né, estratégia de inserção das mulheres nesses cargos
de comando, né, de comissões de nível administrativo das entidades. No entanto, essa participação ela ainda é inexpressiva, né? Talvez um dos grandes exemplos aí é da Patrícia Amorim, que ficou 3 anos enquanto dirigente do Flamengo, mas sofreu também todos esses preconceitos, estereótipos em relação, por conta desse espaço ter sido construído sob valores realmente masculinos, né? Bom, então eu falo, né, que esses preconceitos estereótipos, além da mulher no esporte, além de ser associada à homossexualidade, também a imagem, também aos perigos do choque da bola em relação à saúde reprodutiva. No entanto, a partir do século XXI também vai aparecer, vai haver na verdade a partir da década de 70, mas que vai ficar mais evidente a partir do século XXI, que vai haver uma troca em relação à ideia, à associação da imagem da mulher à maternidade e havendo agora uma troca para a erotização do corpo feminino. Então, esse aspecto estético ele entra em cena e há alguns aspectos contraditórios entre a beleza e o desempenho técnico esportivo, que para uma partida de futebol estão secundarizando esses aspectos técnicos esportivos em vários cenários, né, e priorizando da beleza. Então, aí a beleza feminina, esse cenário de erotização do corpo feminino, ele ainda tem sido dependência esportiva para conseguir alguns patrocínios e mídia. Então, além disso, né, além dessa associação da exposição do corpo do atleta como uma forma de erotização e de exaltação da beleza e da sensualidade, a mídia esportiva ela reserva pouco espaço ao futebol. E ali na Altman, no vídeo que eu mencionei, ela vai dizer que a mídia se justifica por conta da pouca popularidade que esse esporte teria com a sociedade. E, todavia, Helena Altman ela chama a atenção de que talvez se esse esporte feminino, essa modalidade esportiva tivesse um cenário, mas tivesse um espaço maior, né, para conhecimento da sociedade, talvez esse não interesse pelo esporte feminino ele poderia mudar, né? Todavia, a mulher, quando ela aparece na mídia esportiva, ela aparece, né, tanto as atletas, as árbitras ou treinadoras, não mencionando o talento esportivo delas, mas sim a sua imagem e o seu comportamento. Isso já aconteceu em várias situações. Então, é um grande problema ainda, uma grande dificuldade que a mulher realmente vive nessa relação com o futebol. Então, fechando aqui o vídeo com algumas considerações finais, eu digo que essas conquistas, então, da mulher no esporte e agora com o futebol e todos os outros esportes que a mulher ela está em quase todos esses esportes, aconteceu historicamente por conta de conquistas, por conta de lutas individuais e de pequenos grupos femininos, né? Muito mais a isso do que uma efetiva política nacional de inclusão das mulheres no âmbito do esporte e das atividades de lazer. E apesar da participação da mulher no esporte brasileiro ter aumentado significativa nas últimas décadas, ao comparar com as condições de acesso e participação que as mulheres têm e que os homens têm, né, seja as práticas esportivas em relação ao esporte de rendimento, de lazer, ao esporte escolar, da visibilidade conferida pela mídia, nos valores de alguns prêmios atribuídos aos vencedores e vencedoras de competições esportivas, dentre outros, a gente percebe que é bem menor, né, essas condições de acesso que a mulher tem em relação aos homens ainda, principalmente no contexto do futebol. Então, para finalizar, ao longo da história do esporte nacional, foram e são distintos os incentivos, né, e os apoios, visibilidade, oportunidade, relação de poder conferidos a homens e mulheres, seja no âmbito da participação, da gestão ou da administração. Esse vídeo
mas para contextualizar um tema que a partir daqui a gente pode trazer outras discussões, outros textos, né, para conferir maior qualidade a essa discussão e tornar mais elaborada nossas construções teóricas sobre esse assunto. Então, é isso. Muito obrigado a todos e